Fala meu povo, beleza? Tudo bem? E aí, como é que estão? Aqui é o professor Caldeira, prazer imenso estar com você nessa nova oportunidade. Como eu sempre digo, para mim, professor Caldeira, é sempre um prazer imenso, é sempre sinal de prestígio ter você nos acompanhando e, é claro, para nós, toda a galera do Caveiras Negras, eu tenho certeza que é o mesmo sentimento. Bora lá. Nesse vídeo, nós traremos duas informações muito importantes. Claro que vai ser mais de duas, mas as principais informações vai ser a aula inaugural, onde eu vou estar te explicando todos os detalhes do nosso curso aqui, específico para policial municipal, ou seja, para você que atualmente vai ser considerado GCM, mas muito em breve será policial municipal. E é claro, também quero trazer para você como formar uma boa base para estudo de concurso de polícia municipal, concurso de GCM. Eu chamo dessa forma porque, conforme vai aparecer agora para você, o nosso curso específico para GCM já tem esse nome, Polícia Municipal. Claro que eu estou aqui do lado de cá, não sei se posso dizer assim, mas estou profetizando que esse projeto de emenda constitucional transformando o nome de GCM para Polícia Municipal seja aprovado ainda esse ano e com fé em Deus, quando você entrar, seja na GCM de Goiânia, seja na GCM de qualquer outro município do estado de Goiás ou do Brasil, se assim for do seu desejo, você já vai ser chamado de policial municipal. Amém? Que Deus abençoe então. Bora lá. Professor, primeiras informações que o senhor vai trazer para a gente. Vou trazer informações de como é que você faz para acessar a sua área do aluno, qual é o número de apoio aqui no WhatsApp que você tem com a gente, estudando conosco para concurso de polícia municipal, ou seja, para concurso de GCM, você nunca estará sozinho. Você estará com a gente desde explicação básica do curso que eu estou fazendo agora. Vou estar explicando para você também como seguir o plano de estudos que nós já te entregamos. Vou te mostrar um pouco sobre o plano de estudos, mas teremos um vídeo específico falando somente sobre isso, mostrando para você quais são as principais dicas e técnicas para que você possa fazer um estudo realmente bem feito para concurso de GCM. Vou te mostrar também como é os nossos materiais, onde você acessa cada material. Você vai chegar na área do aluno e não vai ficar perdido. Professor, mas por que e qual o motivo, por exemplo, toda essa cerimônia? Na verdade, não se trata de cerimônia, é uma questão de atenção e respeito ao aluno. Quando eu era concurseiro, já estudei muitos anos para concurso público, e eu tinha uma certa dificuldade quando eu acessava uma área do aluno, porque essa ideia de estudo online, embora já esteja há bastante tempo no mercado, para algumas pessoas ainda é novidade. Então, para você, por exemplo, que está começando a estudar agora, talvez nunca estudou no online, ou talvez até mesmo você já tendo estudado, quem sabe até você encontrou essa dificuldade de saber onde estão os materiais, como clicar, como acessar a aula, como seguir o planejamento de estudos. Então, aqui você vai ter, obviamente, aula para absolutamente tudo, seja você que já estuda mais tempo ou você que está começando a estudar agora. Mas antes de você até me perguntar, mas quem que é esse doido que está falando tudo isso para mim? Eu sou o professor Caldeira, não sei se você já me conhecia. Atualmente eu sou policial penal aqui no estado de Goiás, sou ex-policial militar também aqui do estado de Goiás, já fiz no total 48 provas de concursos públicos, envolvendo concursos de carreiras administrativas e boa parte deles concursos de carreiras policiais. Fui aprovado em 12, também sou aprovado no exame da OAB, sou advogado, embora não possa advogar porque exerço um cargo de natureza incompatível, segundo o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, mas posso também dizer que sou advogado, bacharel em Direito e aprovado no exame de ordem, aprovado no 22º exame de ordem, quando eu ainda estava no 9º período do curso de Direito. Mas não é com essas informações, com esses títulos e aprovações, que eu quero aqui, obviamente, ministrar aula para você. O meu maior objetivo é levar até você conhecimento suficiente para que você possa ser aprovado. Não somente eu, mas todos os outros professores aqui do Caveiras Negras Concurso. E nós já somos referência em concurso de GCM. Só para que você tenha uma noção, nos últimos 4 anos, nós aprovamos alunos em todos os concursos de GCM de qualquer município do estado de Goiás, inclusive alguns municípios também fora do estado de Goiás, como o estado de Tocantins, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado da Bahia. A gente já tem aprovado em GCM em 12 estados, fora o estado de Goiás. Se a gente contar o estado de Goiás, a gente tem 13 estados já que a gente tem alunos aprovados em concurso GCM. O nosso número de aprovados em concurso GCM já passou de 600 alunos. E eu quero, obviamente, que você seja o próximo ou a próxima aprovada, beleza? Tudo bem, professor? Então vamos lá. Segue aqui uma pequena demonstração da sua área do aluno. Então, quando você acessar a sua área do aluno, você vai ter acesso a isso aí, um curso específico atualizado agora em 2024, e todos os anos a gente atualiza esse curso, pode ficar tranquilo com relação a isso. Então tá aqui o seu curso, aqui aparece um total de 80 aulas, mas a gente tem mais que 80, tudo bem? É porque às vezes em cada módulo a gente tem 2, 3 aulas e que ele conta os módulos, ele não conta necessariamente o número de aulas. Aqui você vai ter uma barra de progresso, para que você tenha uma noção de como é que está indo o seu desempenho, quantos por cento do curso você já vai ter visto. Nesse nosso perfil teste aqui, ó, já foi feito 49%. Aqui você tem informações iniciais, essa aula que você está assistindo, essa aula vai ficar aqui ó, em aula inaugural.
Aqui você tem a aula do plano de estudos, então aqui você tem, além de uma videoaula explicando como você vai seguir o plano de estudos, tem também já o plano de estudos disponível para você. Eu vou ver se eu consigo baixar esse plano de estudos que está aparecendo agora para você aí, ó. É o planejamento que você vai ter acesso nessa aula que eu acabei de mostrar, aqui escrito o plano de estudos. Professor, tudo bem, mas vai ter uma aula específica mostrando para mim o plano de estudos? É claro que vai ter uma aula específica e vai ter o plano de estudos para que você possa baixar também. Ótimo. Logo na sequência, depois do plano de estudos, você tem orientações para estudo eficaz. Aqui a gente vai ter um vídeo específico mostrando você como fazer uma boa base para concurso de GCM, como é que você estuda de fato para concurso de GCM. Estou começando agora, ou eu estou vindo do estudo de outras carreiras, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, e agora quero focar em concurso de GCM. Como é que eu faço? Eu vou explicar tudo isso nessa aula aqui, como formar uma boa base no estudo para GCM. Embora eu já vou dar uma adiantada sobre esse assunto também nesse vídeo que nós estamos gravando nesse momento. Teremos aqui também orientações jurídicas para concurseiro iniciante. Essas orientações jurídicas é nada mais, nada menos de que uma aula explicando para você como estudar as matérias da área do direito. A gente sabe que muita gente está começando a estudar agora, não tem noção das matérias da área do direito penal, processo penal, administrativo, dentre outras. Então, nós teremos uma aula pegando na sua mão, explicando direitinho, tudo certinho o que você precisa. Graças a Deus, a gente tem vários relatos e muitos elogios com relação a esse tipo de aula, porque são aulas que abrilhantam a vida do aluno lá na frente. O caminho do aluno, ele fica mais fácil quando você tem as orientações necessárias. E é claro, a gente vai trazer essas orientações para você. Além, obviamente, dessa parte aqui de orientações, a gente já tem agora aqui o quadro de aulas de fato. Aqui você tem português, constitucional, direito penal, legislação geral específica, raciocínio lógico, direito administrativo, matemática, informática, história, geografia e atualidades, direito processual penal, direitos humanos. Temos aula de redação também aqui e temos 5 simulados. Professor, então eu posso dizer, por exemplo, que nós temos uma aula de redação, que eu tenho 4 aulas de direitos humanos? Não, na verdade não é essa. Aqui é a quantidade de metas, né? Quantidade de módulos que você tem. Aqui, por exemplo, ó, você vê que está escrito uma aula só de redação, mas quando você clica aqui, você vai ver que a quantidade de módulos é que é somente uma, mas tá vendo? Você tem 1, 2, 3, 4, tá vendo a quantidade de aulas de redação? Na verdade aqui são vídeos que variam de 20 até 30 minutos, no máximo 35 minutos. No total aqui você tem 9 vídeos, ou seja, são 9 aulas de redação e não somente uma aula. Um lá é só a quantidade de módulos. Isso segue também para outras áreas. Se você pega aqui, por exemplo, agora aqui na lateral, você vai aqui dar uma olhadinha, por exemplo, na parte de legislação geral e específica, ó. Vamos subir um pouquinho mais, ótimo, ó, legislação geral específica. Aí você vê aqui do ladinho, ó, Estatuto da GCM, que é a Lei 3.022, Lei de Drogas, Estatuto dos Armamentos, Lei de Abuso de Autoridade. Então aqui são as leis, tá vendo? Lei de tortura, crimes hediondos, mas se você clicar em uma delas, por exemplo, né, a gente vai clicar aqui, digamos que na Lei de Drogas. Se você clica aqui em Lei de Drogas, que é a Lei 11.340, aliás, na Lei de Abuso de Autoridade, quando você clica em Abuso de Autoridade, beleza, ó, aqui está a aula, tá vendo? Vídeo 1 e vídeo 2. Então não tem só uma aula, na verdade é só a quantidade de módulos, tá bem? Professor, tá tudo certo. Então eu tenho todas essas aulas aqui à minha disposição. Sim, e toda aula, você não tem apenas a aula, você tem a aula e você tem também a apostila atualizada. Vou dar um exemplo básico aqui para você. Aqui, por exemplo, a gente tem uma apostila que é uma das disponibilizadas na sua área do aluno, conforme você está vendo agora. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Ótimo, beleza. Você está vendo aí uma apostila, curso específico, GCM, né, Polícia Municipal 2024. Professor, tudo certo. Então aqui você tem a apostila com a explicação completa do conteúdo. Nessa apostila, se o tema tiver alguma menção jurisprudencial, já tem jurisprudência também. No final de algumas dessas apostilas, as principais temas, como por exemplo a lei de tortura, a gente já entrega aqui para você 20 questões com o gabarito comentado. Não são todas as apostilas que têm 20 questões com gabarito comentado. Alguns temas a gente coloca somente 10 questões. Mas em outras, e não são gabarito comentado. Em outras, como é tortura, por exemplo, que é um tema muito importante, crimes hediondos é um tema importante? É um tema importante. Então, quando o tema é importante, a gente capricha um pouco mais no material. Isso por quê? Porque, obviamente, na hora da sua prova, também haverá um capricho maior do examinador na hora de elaborar a questão. Então, sempre que for um tema importante, a gente tem uma apostila mais completa, que já tem explicação teórica do assunto, já tem lei seca, né, no que diz respeito àquele assunto, já tem 20 questões com gabarito comentado e já tem também, obviamente, para você à sua disposição, aquela explicação mais caxia do mundo, para que você possa também estudar por meio da apostila, ou até, se preferir, estudar somente por meio de apostila. Professor, até então eu já consegui entender, mas agora me diga uma coisa, e se eu tiver alguma dúvida durante o curso, para onde eu mando, se eu tentar baixar o material e eu não conseguir, se eu tiver alguma dificuldade na hora de acessar o meu curso e eu não estiver conseguindo, para quem eu mando mensagem ou como é que eu resolvo essa situação? Pode ficar tranquilo, como eu disse a você, aqui no Caveiras Negras, estudando com o professor Caldeira, você nunca
nunca estará sozinho. A gente tem uma equipe de atendimento que fica à sua disposição de segunda a sexta para te ajudar no que você precisar. E aí o número de apoio já está aí na tela para você, tá bom? O número de apoio que você vai mandar a sua mensagem caso você tenha algum tipo de problema ou até mesmo você tenha uma dúvida sobre determinado assunto, você pode mandar para esse número que eu estou grifando agora aqui para você, ó, que eu estou passando o marca-texto embaixo, tá bom? É o 8216-2927. É o meu número, é o número do professor Caldeira. Você vai falar ou comigo ou com alguém aqui da minha equipe, tá bom? Alguma das meninas ou dos meninos que trabalham com a gente na parte do atendimento. E acessar ao curso, professor, eu acesso por onde? Você pode acessar pelo site do Caveiras Negras ou, se você quiser, você pode acessar o nosso aplicativo, nosso app. O nosso app está disponível tanto para a versão Android assim como para sistema iOS. Então, se você tiver um iPhone, você acessa também. Se você tiver um celular com sistema Android, você também acessa. Posso baixar as apostilas, os simulados e qualquer outro material em PDF que tem na minha área do aluno? Pode. Pode ficar tranquilo. Posso assistir às aulas quantas vezes eu quiser ou é igual a alguns cursos da concorrência, você só pode acessar uma, duas vezes. Aqui você pode acessar quantas vezes for necessário. Enquanto você tiver acesso ao curso, você pode acessar quantas vezes você quiser, você pode assistir e baixar os materiais quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum. Porque às vezes você tem uma dúvida em determinado assunto que você não sanou na primeira vez, ou então você está respondendo uma questão 2, 3, 4 ou uma semana depois de ter estudado o conteúdo. Você pode voltar naquela videoaula e assistir novamente, pode baixar o seu material caso você tenha perdido o material que você havia baixado de forma pretérita. Professor, até então já consegui entender tudo. Agora me diga uma outra coisa. O senhor falou assim para a gente que no início do vídeo que iria mostrar também como construir uma base forte para concurso de ECM. Sim, eu vou fazer isso. Claro que com mais detalhes no nosso próximo vídeo. Eu até cheguei a mostrar para você, nós teremos um vídeo específico aqui na sua área do aluno com o tema como construir uma boa base ou como construir uma base forte para concurso de ECM. Eu vou ensinar você a se preparar simultaneamente para vários concursos de ECM, que inclusive é a proposta do nosso curso. No nosso curso, existe uma coisa interessantíssima que é, você não estuda só, por exemplo, para a GCM de Goiânia, que está provável, né, publicação do edital ainda esse ano, segundo algumas informações, serão 1000 vagas. Mas, professor, saiu também o concurso da GCM no município X, aqui no estado de Goiás ou em qualquer outro lugar do Brasil. Eu consigo estudar para esse concurso com base nesse curso específico para a GCM? É claro que sim. O curso ele foi preparado exclusivamente para isso, para que você possa construir uma boa base. Então, no vídeo que eu farei mais à frente, explicando todos os detalhes, como é que você faz para construir essa base, eu vou explicar tudo isso. Porém, eu quero apenas introduzir o estudo desse assunto com relação a concurso de GCM. E nós vamos começar, obviamente, aqui com esses dois passos básicos que você tem que ter. O primeiro passo básico que você tem que ter em mente, como formar uma base forte para concurso de GCM, é passo 1, escolher qual é o concurso ou quais os concursos que você vai fazer. Então, essa escolha que é necessária, tá? Ó, você vai fazer o quê? Uma escolha. Professor, e que escolha é essa? Você vai escolher, qual é o tipo de concurso de ECM que eu quero me preparar? Em qual estado ou em qual município? Essa é a primeira regra. Por que isso é importante, professor? Eu vou continuar falando desse assunto no nosso próximo vídeo, tá bom? Fique tranquilo, esse aqui já está finalizando, mas no próximo vídeo eu continuo falando sobre isso. Por que você tem que fazer uma escolha? Vamos imaginar que você quer fazer concurso para GCM da prefeitura do município de Senador Canedo, que fica aqui próximo a Goiânia. Inclusive, no último concurso, nós tivemos muitos aprovados lá em Senador Canedo. Um grande beijo para todos os nossos alunos que hoje são policiais municipais aí em Senador Canedo, tá? O Filipão tá acompanhando a gente. A gente tem vários outros. O Roger, que assumiu, mas depois pediu baixa e foi para a Polícia Penal. Nós temos a Latalisa, enfim, nós temos várias pessoas que já fizeram cursos e mentorias com a gente que hoje são policiais municipais lá em Senador Canedo. Um grande abraço a todos vocês. Eu não vou conseguir lembrar de todos aqui, obviamente, que são muitos, né? Mas enfim, você está esperando o próximo concurso da Prefeitura de Senador Canedo. Não, eu quero fazer concurso para GCM Goiânia, que vai ter 1000 vagas, inclusive, está previsto aí 1000 vagas, comissão e tal, tudo mais. Beleza, não, professor, eu particularmente já quero fazer para a Prefeitura de Jataí. Já está mais afastado aqui de Goiânia. Não, eu quero fazer, eu fiquei sabendo que vai ser criada uma guarda municipal no município de Campos Belos de Goiás. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma escolha. Porque depois que você faz essa escolha, fica mais fácil para você direcionar os seus estudos. Por exemplo, por que a escolha é importante? Depois que você escolheu, por exemplo, guarda de Goiânia, você vai analisar qual foi o último edital. Em Goiânia, por exemplo, o último edital que foi publicado, nós tivemos, foi em 2005. Então, o ano que vem, eu estou gravando esse vídeo no mês de setembro de 2024, no ano que vem, 2025, faz 20 anos que não tem concurso para guarda de Goiânia. Por isso que estão, inclusive, falando aí nessa grande quantidade de vagas, 1000 vagas. E, mesmo assim, não vai suprir toda a necessidade, né? Mas veja, o último concurso foi em 2005. Então, por que você tem que margear nisso? Escolher o concurso, depois ver qual foi a última vez que teve prova para esse cargo. Porque é com base nessa prova que você vai criar a sua base.
Aí já entra o quê? Já entra o passo de número 2. O passo de número 2, aqui para você ter uma ideia, é escolher as matérias, ou seja, quais são as disciplinas que você vai estudar. Então, se você pode anotar isso, pode colocar matérias ou você pode colocar disciplinas. Porque é com base nesse último edital que você vai focar os seus estudos. Só que aí tem um problema. Qual é o problema? E eu já tenho uma solução. Cuidado se tiver muitos anos da publicação do edital. Guarda de Goiânia, por exemplo, o concurso que aconteceu em 2005 não pode mais servir de base para você. Por quê? Porque foi um concurso à época. O nível de escolaridade exigido hoje é outro, a pegada de concurso público hoje é outra, ou seja, tem 19 anos que aconteceu essa prova, então ela não serve mais de base. Agora, se você fosse estudar para o concurso da Guarda de Senador Canedo, nesse ano agora ainda valeria a pena analisar o último edital para estudar com base nessas matérias. Agora, se tem mais de 6, 7 anos que teve concurso para guarda naquele município, ou se nunca foi criada guarda naquele município, se nunca teve um concurso, o concurso que você está querendo é o primeiro de todos, aí a sua escolha de disciplina ela tem que ser diferente. Quais são as matérias, as disciplinas que você vai estudar? Aí você tem que fazer o quê? Fazer o que nós já fizemos por você aqui no curso. Você já vai pegar todos os concursos, ou pelo menos uns 10 concursos de GCM, no estado que você pretende fazer a sua prova, né, no município, de municípios vizinhos, de preferência, e vai analisar aqueles editais. Vai falar assim, ó, nesse edital cobrou essa e essa matéria, nesse aqui já cobrou essa e essa matéria. Com base nisso, você vai formar a sua grade, a sua base, e aí então você vai estudar aquelas matérias. Professor, mas alguém já fez isso por mim? Já fizemos isso por você. Eu, pessoalmente, professor Caldeira, analisei todos os concursos que teve em Goiás para Guarda Municipal de qualquer município do estado de Goiás que aconteceu o concurso de GCM nos últimos 4 anos. Isto é, vou citar alguns para você, ó, Guarda de Abadia de Goiás, Santa Helena de Goiás, Sancrelândia, Palestina, São Luís, teve guarda patrimonial lá em Águas Lindas, Novo Gama, Senador Canedo, Jataí, Rio Verde. Nós já tivemos recentemente 2 concursos para Rio Verde, né? Tivemos um lá em 2018 para 2019, depois tivemos um esse ano, inclusive. Em todos esses que eu citei para você e mais os outros que eu não falei, nós do Caveirazinho tivemos aprovados lá. Então eu estou falando para você com bastante propriedade sobre essa situação, tudo bem? Professor, tudo certo, já consegui entender. Então, o senhor já analisou esses concursos e as matérias que eu vou estudar nesse curso específico para a Guarda Municipal é com base nessa análise, é assim que você forma, obviamente, a sua base forte. Mas eu vou explicar mais detalhes sobre isso, mas quando você está migrando de um concurso para outro, eu saí de concurso de polícia penal, estou indo estudar para concurso de polícia municipal, que é a Guarda. Como é que eu faço? Quais são os detalhes e as técnicas que eu tenho que levar em consideração? Isso e muito mais sobre as escolhas também eu falarei para você no nosso vídeo específico tratando somente sobre esse tema aqui na área do aluno. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. A nossa promessa era terminar o vídeo antes de 20 minutos. Graças a Deus conseguimos bater essa meta. Agora 17 minutos de vídeo. Como eu sempre digo para a galera, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até a nossa próxima e esperada oportunidade aqui mesmo na nossa área do aluno. Valeu!